No Clash Royale já existem 39 evoluções no jogo, e é curioso perceber como algumas dessas evoluções se tornaram praticamente uma decoração no jogo, porque ninguém usa. Enquanto isso, outras continuam completamente roubadas, bagunçando e acabando com partidas inteiras. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai destrinchar qual é a melhor evolução para cada custo de Elixir. Então já deixa o like, inscreva-se no canal, dá uma hypadinha no vídeo para me dar uma moral e vamos para o conteúdo. Começando pelas cartas de 1 de Elixir, quando a gente olha aqui, temos apenas duas opções. A gente tem o Espírito de Gelo e os Esqueletos evoluídos. Só que sinceramente, é impossível não lembrar daquela época em que os esqueletos, quando eram 4 monstrinhos, venciam partidas sozinhos. Só depois a Supercell nerfou para 3, e aí parece que arrancaram a alma deles. Só que olhando para o Espírito de Gelo evoluído, ele também era muito forte, levou um nerf e ficou uma bomba. Então na minha visão, o impacto dos esqueletos foi muito menor do que a galera imaginou. Eles ainda conseguem entregar muito valor, são baratos, rápidos, inteligentes. Na defesa, essa carta é simplesmente absurda, faz milagres, segurando um push de qualquer coisa que venha do outro lado. Condições de vitórias pesadas, tipo Gigante Real, Golem, eles brilham demais. No fim das contas, por serem tão versátil, tão barato e tão eficiente, não tem como negar, os Larrys são disparados a melhor evolução para 1 de Elixir. Chegando nas evoluções de 2 de Elixir, escolher a melhor é meio difícil, sendo sincero com vocês, porque os quebra-muros são irritantes de enfrentar, e isso ninguém pode negar. Eles aplicam pressão, incomodam, mas mesmo assim não chegam perto da insanidade que é jogar contra a Bola de Neve evoluída. E é impossível não falar dele com um pouco de raiva misturada com admiração. Primeiro, porque ela aparece nos decks mais chatos de você jogar contra que o Clash Royale já inventou. Spam de broca, controle de cemitério. O motivo aqui é óbvio, essa carta é simplesmente roubadíssima. Ela continua jogando tropas inimigas longe, abrem espaço, criam janelas de dano quase garantido. Por isso, combina tanto com a broca de Goblins. Na defesa, a Bola de Neve evoluída vira uma ferramenta de tempo. Ela segura todo mundo jogando para trás, desorganiza o push adversário e te dá aquela respirada que muda o rumo da partida. Jogador experiente e profissional ama essa carta porque ela permite jogadas finas, precisas e inteligentes, e aí por isso ela é a melhor para 2 de Elixir. Mas quando a gente entra no território das evoluções de 3 de Elixir, aqui fica um pouco mais difícil, porque temos 7 evoluções. E primeiramente preciso mencionar ele, o Cavaleiro evoluído. Essa carta é simplesmente insuportável de jogar contra. Ela é difícil de parar, mesmo quando você acerta tudo em cima dele. Mesmo que você gaste um foguete em cima desse arrombadinho, ele tanca como se não fosse nada. Ele quase sempre vai arrancar algum valor, só que eu acredito que o seu uso vai cair bastante, principalmente depois da chegada do Cavaleiro Heróico, que honestamente está muito, mas muito mais quebrado do que o Cavaleiro evoluído. Então, agora você pode pensar, qual a melhor carta para 3 de Elixir? E a resposta acaba sendo simples, a evolução do canhão. Mesmo após seu último nerf, ela continua muito forte e é simplesmente a melhor construção do jogo. O canhão por si só já é uma carta forte pra cacete, mas quando ele recebe a versão evoluída, parece que alguém desligou o modo equilibrado do jogo. Hoje em dia, em decks de Miner Control, Corredor 2.6, Broca de Goblins, Porcos Reais e até mesmo alguns decks de cemitério estão colocando o canhão sem pensar duas vezes. E não é porque é uma modinha ou algo do tipo, é porque essa carta entrega valor imediato em qualquer situação. Por apenas 3 de Elixir, você consegue segurar praticamente toda a condição de vitória do meta atual e ainda apagar as tropas de suporte que tentarem acompanhar o push inimigo. O canhão evoluído virou aquela carta que você clica sabendo que vai funcionar. Não tem suspense, não tem loteria, ele sempre vai devolver valor para você. E agora, chegando nas de 4 de Elixir, temos alguns debates interessantes, só que eu ficaria com a Valkyria Evo. Pode mencionar também o Bebê Dragão evoluído, ou então a Fornalha, até mesmo a Jaula Goblin. Só que meu amigo, eu juro, não é exagero dizer que a Valkyria evoluída é absurdamente quebrada. A carta ainda ostenta praticamente 13,5% de uso, e isso meu amigo, é muita coisa. O impacto dela é tão gigantesco porque essa carta serve basicamente para todo o deck do jogo. Em decks de cemitério, o Mago de Gelo ou então até mesmo o Bebê Dragão eram sempre figuras carimbadas, caíram por terra por causa da sua força na defesa. E talvez você pode se perguntar, mas por que a evolução dela é tão forte assim, Marra?
Bom, porque ela vira praticamente uma ameaça constante, tanto no ataque quanto na defesa. No ataque, ela limpa tropas, desgasta um oponente de uma forma que parece insuportável. Se você tiver alguma coisa junto com ela, um mineiro, um gigante real, um corredor, meu amigo, acabou. Você vai dar muito dano na torre e seu oponente só vai observar. Na sua própria defesa, então, nem existe trade negativa. Quase todo feitiço perde valor. A Valkyria evoluída sempre arranca alguma coisa, sempre pressiona, sempre incomoda. E aí, a gente chega na evolução de 5 de Elixir, um território mais difícil, onde metade das cartas parecem existir só para preencher espaço. E vamos ser bem sinceros aqui, o Mago evoluído, os Bárbaros evoluídos, mano, isso aqui é uma lixeira, não tem como defender. São cartas que se você coloca no seu deck, é só se você tá querendo sofrer e passar raiva. Bom, a Bruxa evoluída já foi um monstro no passado, uma das cartas mais fortes do jogo, só que exatamente por isso, ela tomou uma cacetada de nerfs e agora ela não está tão roubada como antes. Então por isso ela não é a mais forte. Só que agora quando a gente fala do Executor evoluído, a conversa muda de direção e muda bastante. Porque se você joga de decks de beatdown e vê essa carta do outro lado com o adversário na mão com ela, meu amigo, pode rezar. Se ele alinhar uma lâmina perfeita no seu push, acabou, ele vai arrebentar todo mundo. O segredo é que ele não depende apenas de um combo específico, tipo, se você utilizar ele com um tornado, tudo vai ficar ainda mais sobrado. Só que o problema é que essa carta é insuportável sozinho, ele não destrói apenas decks pesados, ele também arrebenta o corredor, porcos reais, qualquer condição de vitória leve ele destrói. Ele aparece tanto em decks de bridge de spam, quanto em decks de cemitério, balão, até mesmo corredor. E quando você utiliza essa carta, chega até a parecer que seu deck ganhou estrutura por osmose. Ele vira o pilar principal da sua defesa, o coração do seu controle. Sem muito papo, a melhor carta para 5 de Elixir. E quando a gente entra no território das evoluções de 6 de Elixir, dá para sentir que estamos lidando com duas cartas de peso pesado. O Gigante Goblin evoluído e o Gigante Real evoluído. Só que hoje em dia não tem muita discussão. O Gigante Goblin se tornou um lixo depois do último nerf que ele levou. Ele estava muito forte naquele deck de P.E.K.K.A, Goblin Machine, feitiços pesados e leves. Só que, meu amigo, ele ficou uma bosta, uma carniça depois do último nerf e ninguém está utilizando. Só que agora, o nosso querido Gigante Real, o Gordão do Esmaga, segue firme e forte. Virou aquele velho conhecido do seu ciclo rápido. Ele sempre vai estar lá, sempre vai estar presente e sempre vai estar firme. Ele nunca some, nunca deixa de ser relevante. Ele nunca fica tão forte ao ponto de parecer uma carta injusta, mas ele também nunca fica tão fraco que o adversário possa simplesmente ignorar sua existência. E por isso, o Gigante Real evoluído é um abismo, mas um abismo de diferença de melhor carta de 6 de Elixir. E quando a gente sobe para 7 de Elixir, não tem muita discussão. O melhor título de evolução pertence aos Recrutas Reais evoluídos. E antes que você grite falando, nossa, mas o Mega Cavaleiro evoluído é muito roubada, meu amigo, ele não é tão forte assim. Talvez nenhuma outra carta represente tão bem o conceito de fácil demais quanto os Recrutas evoluídos. Eles são chatos, desbalanceados e aparecem em um dos decks mais insuportáveis e mais de bot do jogo inteiro. Eles simplesmente existem ali, enchendo o campo com uma muralha que não cede, e é um deck que você não precisa pensar absolutamente nada, é só você spamar tudo e ganhar. Por isso, ele pode ser considerado a carta de 7 de Elixir mais forte. Mega Cavaleiro pode até entregar algum valorzinho com o seu poder, só que sendo bem sincero, às vezes mais atrapalha do que ajuda. E a P.E.K.K.A eu prefiro nem mencionar, cara, de tão ruim que essa carta é evoluída. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se este for o caso, deixa o like, inscreva-se no canal e deixa nos comentários qual é o seu top. Fala pra mim qual carta você acha que é melhor para cada custo de Elixir. Um abraço e até o próximo vídeo.